Houve conversas recentes entre o governo da Venezuela e o governo dos Estados Unidos nas últimas 2 semanas. Se for o caso, quem foram os interlocutores de cada parte? Quais temas foram tratados e quais solicitações ou demandas foram feitas por ambos os governos? Se não houve reuniões ou conversas, gostaria de saber por que motivo houve essa falta de contato. E uma segunda pergunta: está sendo considerada a suspensão dos voos de venezuelanos que estão sendo deportados dos Estados Unidos? Da República Bolivariana da Venezuela, ele se prepara para responder à pergunta do New York Times. Correto. Bem, muito obrigado. Isayan Herrera, New York Times. Bem, saudações a todas as pessoas nos Estados Unidos que estão nos ouvindo, que estão assistindo a esta coletiva de imprensa. Pode ser traduzido para o inglês, certo? Agora isso é feito com inteligência artificial, embora às vezes eles retirem palavras que não estão no contexto. Bem, e você também pode pegar pequenos pedaços para saturar o povo dos Estados Unidos com informações, a quem enviamos nossas saudações e especificamente ao povo de Nova York. Nós sabemos... Você conhece Nova York, Isayan? Você já foi? Eu realmente gosto de Nova York. Bastante. Já lidei bastante com isso, não é, Cília? Já percorremos uma distância considerável de Manhattan, seguindo em direção ao norte. Você pode ir pela famosa Quinta Avenida e, ao longo do caminho, chegará ao charmoso bairro de Little Italy, que é assim que o chamam, não é mesmo? Pequena Itália, e ao bairro chinês, que fica ao lado, e aos portos e à ponte do Brooklyn. E também conhecemos bem Queens, o Bronx, tudo isso. Bem, porque fomos muitas vezes desde o ano 2000, quando fomos convidados como constituintes. Fomos convidados para a Constituinte, então Alfredo Penha, que descanse em paz. Fomos a Washington, a Nova York desde janeiro, lembro, começando o ano 2000, e depois fui muitas vezes e dirigi. Sempre gostei de dirigir em Nova York. Conheço bastante bem os Estados Unidos, bastante. Boston, Baltimore, Filadélfia e o rio Delaware, que serpenteia. Fui membro do Grupo de Boston. Aliás, ainda sou membro. Tenho minha carteirinha do Grupo de Boston, que fundamos em 2002 com Bill de la Honta, que descansa em paz, com Gallinger, que era um senador. Gallinger, um senador da Carolina do Norte. Conheço muito bem os Estados Unidos e também Miami, a Rua 8. Lá eu me sentei bastante para tomar uma cervejinha e dançar com a Silvia na Caleocho. Um abraço para todo o pessoal de Miami. Infelizmente, agora esses estabelecimentos estão falindo por causa das batidas do ICE, promovidas por Marco Rubio. As batidas contra venezuelanos, cubanos, quantos cubanos e quantos centro-americanos morreram na prisão Alligator Alcatraz? Ainda não se sabe? Muito. Fiquei sabendo de um caso de um senhor de mais de 90 anos, cubano, que já morava lá há 40 anos, e um dia ele foi ao mercado, a uma farmácia, comprar alguns remédios e o ICE o pegou, levou-o, mantiveram-no isolado em Alligator Alcatraz e no 4º dia ele morreu, sem motivo algum. E todo esse grupo, Maria Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mário Dias Balart, Marco Rubio, o grupo extremista dos miameiros loucos, são chamados de os 4 loucos. Eles são os responsáveis pela morte no Alligator Alcatraz e por toda a perseguição contra pessoas trabalhadoras que vivem na Flórida, que têm seus negócios e são pegas, jogadas numa prisão, têm suas casas, carros, celulares tomados e são separados dos filhos. Muitos têm filhos adultos. Não são só venezuelanos, colombianos também. Eu vi um caso que a CNN mostrou de um casal colombiano que foi pego e deportado. Eles tinham 30 anos nos Estados Unidos. Agradeçam ao Marco Rubio, a Maria Elvira Salazar. Lembrem a eles, que são os responsáveis por tudo isso. Fica o comentário. Primeira pergunta. Nós sempre... É uma regra de ouro que o comandante Chaves me ensinou e que sempre aplicamos. Sempre mantemos todos os canais de conversa, de diálogo e diplomáticos abertos. Com os Estados Unidos temos 2. Agora ambos estão doentes. Uma é com um cavalheiro chamado McNamara, que mora em Bogotá, e ele diz ser o embaixador na Venezuela, em Bogotá. O senhor McNamara veio aqui no dia em que entregamos os 10 terroristas em troca dos 252 jovens inocentes que resgatamos de El Salvador, dos campos de concentração de Nayib Bukele. Nós conversamos naquele dia.
quando falou comigo. Ele se derreteu, McNamara derretido. Você sabe quando uma pessoa se derrete e começa a gaguejar? Não consegue nem falar. Bem, ele, o McNamara, este é um canal de vídeo, um canal muito interessante. O chefe dele, vocês já sabem quem é? Departamento de Estado. Com ele coordenamos o básico, tudo o que pode ser coordenado, na medida em que pode ser coordenado. Sempre. E eles são obrigados a se coordenar com o governo da República Bolivariana da Venezuela. Com quem mais? Quando Mandamar falou comigo, com quem ele falou? Com o presidente desta república, o presidente operário. E eu o tratei com dignidade, com respeito. E ele me tratou com especial deferência. Com respeito, com muito respeito, ele me tratou. Está bem? Quem dera a diplomacia fosse assim e não a diplomacia das canhoneiras. Ou será que querem que volte a diplomacia das canhoneiras? Que colocam 1.200 mísseis e dizem, aceite isso, isso e isso? Não, conosco isso não funciona. Isso não funciona conosco. Mesmo que coloquem 10.000 mísseis sobre nossas cabeças, isso não funciona conosco. Os venezuelanos se respeitam porque somos um povo de dignidade, somos pessoas de consciência, de valores, nos respeitam. O outro canal que está sempre aberto é com Rich Grenell, o enviado especial que recebi em 31 de janeiro, também de forma deferente no Palácio de Miraflores, no Gabinete 1. Mostrei-lhes a espada. O sabre imortal de Carabobo, de Bolívar, que estava ali, ele ficou impressionado. O sabre de Bolívar, com o qual Bolívar dirigiu a Batalha de Carabobo. Ali está o sabre. E a espada onde o povo de Lima, Peru, declara Bolívar seu libertador. A espada de Lima, eles a chamam. As duas grandes espadas de Bolívar ali, que repousam entre tantas espadas que existem. Na Colômbia também há algumas espadas muito heróicas de Bolívar. Esses dois canais estão sempre ali. Agora, os canais de comunicação, neste exato momento, você pode dizer, estão profundamente danificados e comprometidos, porque a diplomacia das canhoneiras, essa abordagem agressiva e militarista, é uma opção errática, equivocada e verdadeiramente desastrosa que impuseram ao presidente Donald Trump. Porque o presidente Donald Trump, senhor presidente, o ilustre e respeitável Donald Trump, o senhor tem que se cuidar muito, com extrema cautela e atenção, porque o senador Marco Rubio, um político influente e ambicioso, quer manchar suas mãos de sangue com o precioso e inocente sangue sul-americano, com o sangue caribenho e especialmente com o sangue venezuelano, que já sofre tanto em uma tentativa de desestabilizar a região e atingir seus próprios objetivos políticos e ideológicos. Querem levá-lo a um banho de sangue e que seu sobrenome Trump fique manchado de sangue por séculos e séculos, com um massacre contra o povo da Venezuela, com uma guerra terrível contra a América do Sul e o Caribe, porque isso seria uma guerra total em todo o continente. Querem sujar as mãos de Donald Trump com sangue? Ele é um homem inteligente e audacioso. Ele saberá o que faz. Ele saberá o que faz. Tomara que esses canais que temos, que são tão importantes, se recuperem completamente. Se for assim, com essa atitude positiva, sempre será muito bem-vindo. Com a palavra, o respeito mútuo e a compreensão, tudo é verdadeiramente possível. Com ameaça e máxima pressão, máxima preparação e máxima rebeldia, porque nós somos os campeões mundiais da rebeldia anti-imperialista e anticolonialista. Somos os rebeldes históricos deste continente. E fizemos valer e faremos valer nossa rebeldia histórica e milenar como povo originário desta terra. Então, sobre o tema dos voos dos migrantes, é um assunto que tem caminhado muito bem e de forma bastante positiva. É muito triste e profundamente comovente ver os testemunhos dolorosos de todos os migrantes que chegam. É realmente muito triste e profundamente doloroso, uma situação que nos afeta a todos. Nenhum de vocês gostaria de passar por isso? Que Deus os livre e nos livre. Tortura psicológica, tortura física, maus tratos, encarceramento, sem julgamento, sem direito à defesa. Perdem tudo. Temos mais de 70 meninos e meninas sequestrados pelo ICE nos Estados Unidos. E quando digo sequestrados, não estou exagerando, sequestrados. Por isso, uma das tarefas que me propus é resgatar e libertar todas as crianças sequestradas pelo ICE nos Estados Unidos. Aí está, então. Quem fica manchado com isso? O operador do sequestro, o senador Marco Rubio, ou estará ele manchando a honra do ilustre sobrenome Trump, ou estará ele agindo de forma desonrosa?
As mães e avós dessas crianças pequenas de 1, 2, 3, 4 anos, sequestradas nos Estados Unidos, enviaram uma carta muito respeitosa à primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. E estão buscando ativamente uma comunicação. Delcy, uma comunicação muito importante e significativa com a senhora primeira-dama dos Estados Unidos, a respeitável e admirável Jill Biden, que, como todos nós sabemos, é uma mulher de profundos valores morais, uma mulher dedicada à sua família e que, com grande empenho e paixão, defende incansavelmente os direitos e o bem-estar das crianças em todo o mundo. Eu me atreveria, em nome das mães e avós das crianças sequestradas pelo ICE, que são mais de 70 no caso da Venezuela, a apelar à consciência humana e cristã da primeira-dama para que ouça a carta e o apelo dessas mães e que sejam libertadas e entregues o mais rápido possível. Assim continuaremos atendendo nossos migrantes, resgatando-os e, sobretudo, quando chegam à Venezuela, que chegam totalmente saqueados, torturados, maltratados, com as comunidades, continuar dando uma atenção muito especial. Bem, para a segunda pergunta, tem a palavra a colega Jéssica Sosa, da RT, em espanhol. Bom dia, presidente. Gostaria de saber sua análise sobre essa recente viagem que fez o secretário de Estado, Marco Rubio, que percorreu países da América Latina, México e Equador, e nos causa curiosidade o fato de que justamente convoque uma coalizão com o Equador, país que, segundo dados da ONU, faz parte daquela fachada do Pacífico por onde justamente circula a droga, e estejam com essa proposta militar agressiva a partir do Caribe, por onde circula apenas cerca de 5%. Gostaria de saber sua análise sobre esse tema. E também perguntar sobre o tema da... Desculpem. Estou bastante abalada, como pode ver. E as reações... Sim, já tenho o restante. As reações vindas do Caribe, presidente. O Caribe conheceu particularmente a força dos Estados Unidos. A maioria de seus países foi invadida por tropas norte-americanas. E consultamos vários analistas que nos dizem que não é fácil para eles tomarem posições firmes contra os Estados Unidos devido a algumas pressões e medidas de coerção. Se o senhor recebeu alguma solidariedade ou alguma proposta do Caribe e como analisa o cenário para a região caribenha neste contexto. Obrigado. O Caribe, se há alguém verdadeiramente corajoso em nossas regiões, esse alguém é o Caribe. Olha, tem um livro muito bom. Líderes da Alba se chama. Anotações para pensar aqui e agora. A independência da América Latina e do Caribe. É um livro organizado por Jorge Riaza e Nerline Carucci. Sobre todos os heróis, olha que capa tão bonita. Os heróis da América Latina e do Caribe, dos países que formamos a ALBA. E é impressionante, posso te dizer, só com o dedo indicador. Bem, o Caribe, José Martí, Antônio Macel. O Caribe, as Grandes Antilhas, como eles chamam, a Ilha da Rebelião. A honra de Martí, de Macel, de Fidel, de Raul. Minhas saudações ao povo cubano daqui. Temos fé inabalável na vitória, Raul. E a vitória nos pertence, dizemos com Che. O Caribe. A Nicarágua é Caribe. Sandino, que continua com sua voz inconfundível e poderosa. Edouard Olivier Leblanc, o estimado líder do Caribe. Very Corin Bird, também um proeminente líder do Caribe, desempenhando um papel crucial na região. Histórico, estou falando de história. Chatoyer, líder do Caribe e também de Honduras. De São Vicente e Granadinas e de Honduras. Robert Bradwell, Maurice Bishop, inesquecível, que faz parte da espinha dorsal da identidade dos nossos irmãos de Granada. Do Caribe, em Santa Lúcia, encontra-se um amigo de Bolívar, também libertador da América do Sul, Jean-Baptiste Bidu. Então este livro também vou publicar, recomendo, é lindo porque é preciso estudar a trajetória histórica do nosso povo. Nós temos a solidariedade dos povos do Caribe. O Caribe, Juan Bosch, o povo dominicano, e pare de contar. O Caribe quer paz. O Caribe se opõe a qualquer intervenção estrangeira que possa desencadear um conflito armado sangrento na América do Sul e no Caribe em geral.
O Caribe apoia a Venezuela de forma ampla e total em sua luta pela soberania, integridade territorial e direito à paz. E o Caribe continua unindo suas forças para garantir que a Declaração da Comunidade de Estados Latino-Americanos e da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, adotada no ano de 2014, em janeiro, em Havana, por proposta de Raul Castro Ruz e ratificada em todas as declarações durante 11 anos consecutivos como princípio fundamental da CELAC, que é que a América Latina e o Caribe são territórios de paz, seja cumprida. Veja só, um dos elementos sobre os quais pouco se falou é a violação do Tratado de Tlatelolco. Muitos vão se perguntar o que é o Tratado de Tlatelolco. O que é o Tratado de Tlatelolco? O Tratado de Tlatelolco surgiu como uma importante resposta diante do iminente e devastador perigo do uso e da proliferação de armas nucleares no mundo, buscando estabelecer uma zona livre de armas atômicas na América Latina e no Caribe. E um grupo de cientistas mexicanos tomou a iniciativa, o Ministério das Relações Exteriores do México levou a proposta ao debate e foi assinado um tratado aprovado por todos os congressos e parlamentos do continente dos 33 países da América Latina e do Caribe. Esta proibição é estabelecida e garantida por um tratado internacional formal e vinculativo. E os Estados Unidos da América do Norte devem, de forma inquestionável, respeitar o importante Tratado de Tlatelolco, que declara a nossa região, a América Latina e o Caribe como uma zona completamente livre de armas nucleares. É, portanto, um tratado fundamental de desnuclearização e de grande relevância para a paz regional. Que, além disso, tomamos como base para propor, lembrem-se, a iniciativa de uma negociação de paz na Ásia Ocidental, que também chamam de Oriente Médio, onde se alcançasse, como no Tratado de Tlatelolco, que não haja armas nucleares em nenhum país da Ásia Ocidental. É uma proposta que temos defendido e que sustentamos permanentemente diante dos países dessa região. Uma iniciativa de paz. Sobre a viagem anunciada pelo chefe do governo dos Estados Unidos, o senhor da guerra, Marco Rubio, que assumiu funções presidenciais e que faz, ameaça, desfaz e que Miamiizou a política externa no pior sentido extremista dos Estados Unidos em relação à América Latina e ao Caribe, fiquem tranquilos que ele não está tramando nada de bom. Tenha certeza absoluta, segurança total e irrestrita. E vamos aguardar com grande expectativa para ver que novas e inacreditáveis bobagens o chefe do governo dos Estados Unidos, o senador Marco Rubio, vai conseguir inventar e apresentar ao mundo. E que nova guerra isso abre? Ele está indo para o Equador. Você deve saber que no Equador, o governo que você está prestes a ver, que foi imposto por meio de fraude, envia 60% da cocaína produzida na Colômbia para os Estados Unidos, para o seu país. Ele deve saber que esse presidente, Daniel Noboa, que ele vai encontrar, trabalha com a máfia albanesa e é chefe da máfia do tráfico de drogas. As empresas de Daniel Noboa, não sou eu quem diz, é a União Europeia, é a Organização Mundial de Combate às Drogas que dizem isso. As empresas de Daniel Noboa, que vem de uma família exportadora de bananas, foram identificadas como traficantes de drogas para a Europa. Eles colocam cocaína nas bananas, as empresas certificadas de Daniel Noboa. Ah, isso eles não dizem, eles escondem. Ah, por que eles escondem isso? Eu ia dizer uma venezuelanice, mas não sei se tem tradução. Eles escondem porque, assim como Álvaro Uribe Vélez na Colômbia, os americanos sabem todos os segredos de Noboa e o têm na palma da mão. Para que sejam governantes subordinados, fantoches, aos interesses do Império Estadunidense. Eles os têm na palma da mão, você sabe do que estou falando. Eles conhecem toda a história e querem ter presidentes fracos, fantoches, que não representem a dignidade do seu povo, mas ele deve saber disso. A Organização Mundial de Combate às Drogas afirmou em vários relatórios durante muitos anos que a cocaína produzida na Colômbia, infelizmente na Colômbia, durante 40 anos, a oligarquia colombiana instalou um Estado fora da lei, narcotraficante. Essa história é conhecida. É muito conhecida no mundo a série sobre Pablo Escobar Gaviria. Como é mesmo o nome da série sobre Pablo Escobar?
o patrão do maio. A oligarquia colombiana instalou o patrão do mal e entregou as terras para que fossem produzidas em milhares e milhares de hectares a folha de coca. E instalou a grande indústria de processamento da folha de coca e fabricação da cocaína. Infelizmente, transformaram nossa irmã Colômbia na principal produtora de cocaína do mundo. E de toda a cocaína, 100% da cocaína que a Colômbia produz, 87% vai pelo mar, pelo Oceano Pacífico. Antes, saía apenas de portos colombianos. Agora, a máfia albanesa assumiu o controle político no Equador e a imensa maioria sai pelos portos do Equador. Por isso, o Equador foi colombianizado no pior sentido da palavra. E encheram-na de gangues criminosas, de massacres nas ruas, em Guayaquil, em Quito, em Cuenca. Máfias por aqui, grupos. Eles fizeram exatamente o que Pablo Escobar Gaviria fez em Medellín, ou o que o cartel de Cali fez em Cali. E faço essas citações porque é isso que se sabe da famosa série de televisão da Netflix. Fizeram com o Equador o que fizeram na Colômbia. Tomaram o poder político presidencial, tomaram a banca equatoriana para lavar o dinheiro do tráfico e tomaram os portos do Equador. Nossos irmãos militares sabem disso. Atenção, irmãos militares do Equador, vocês sabem disso muito bem. Porque os militares equatorianos são pessoas de honra e nós sabemos disso. E sempre enviamos uma mensagem de irmandade e união em Bolívar, em Manuela e na grande história que nos une. Portanto, o senhor da guerra, o chefe do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, deve saber disso, que o país para onde vai e o presidente que Daniel Noboa vai ver, suas empresas familiares enviam cocaína para os Estados Unidos e Europa. Simples assim. Pelo Pacífico vai 87%. Presidente Gustavo Petro, as Forças Armadas, nossos irmãos militares da Colômbia estão fazendo um esforço tremendo, assim como nossos irmãos policiais. Estamos falando de 87%. 8% vai pela Guajira colombiana. Lá, o governo de Ivan Duque montou uma base poderosa do narcotráfico que treinou, como vocês devem se lembrar, os mercenários que vieram em 3 de maio de 2020 invadir a Venezuela. Lembrem-se, eles foram treinados lá, nas bases do narcotráfico de Ivan Duque, em La Guajira. Isso é do conhecimento da inteligência da Colômbia, da inteligência do Exército. Eu posso afirmar que eles sabem disso. Meus irmãos da inteligência do Exército colombiano, nós sabemos disso, não é verdade? E, de modo geral, os órgãos de inteligência dos Estados Unidos também sabem disso. Aliás, você sabe quem mais sabe disso? O escritório da DEA em Bogotá, o escritório da CIA e o escritório do FBI em Bogotá sabem muito bem disso. Eles conhecem os vínculos de Álvaro Uribe Vélez, que é como um filho de Pablo Escobar Gaviria e de Ivan Duque, e sabem como Ivan Duque organizou essa rota pela Guajira colombiana. 87% o Pacífico, 8% na Guajira e apenas 5% tentam passar pela Venezuela. E ali eles se deparam com os fuzis das nossas Forças Armadas e da nossa polícia. Já apontava o general-em-chefe Vladimir Padrino e o alto comando superior das Forças Armadas em coletivas de imprensa ontem e hoje, porque nós fazemos muito, mas comunicamos pouco. Então começamos a impulsionar uma nova política de comunicação. Ontem fizeram uma tremenda coletiva de imprensa às 11 da manhã de domingo. E hoje fizeram outra grande coletiva mostrando nossos combatentes, nossos soldados, as URRAs. As URRAs são a Unidade de Reação Rápida e Ativa. URRA, uma força composta por militares, policiais, milicianos e o povo em geral. É uma união combatente, não é? Uma poderosa e eficaz união combatente pronta para a ação imediata. E as URRAs estão mobilizadas neste momento em que estamos conversando aqui em 164 lugares do país combatendo. Não apenas patrulhando, combatendo. 164 pontos do país, ou seja, nossa Força Armada está mobilizada, treinada, equipada, mobilizada e combatendo. Por quê? Pela Venezuela tentam passar as máfias do narcotráfico da Colômbia e a máfia albanesa. Tentam passar apenas 5%, mas nem 1% deveria ser permitido. Este ano, o nível de apreensão está altíssimo, passa de 70% e mais. E ainda faltam 4 meses para acabar o ano.
O combate está em pleno desenvolvimento nos mares, terras e no ar. Temos uma lei muito moderna que aprovamos em 2015, já pensando nessa batalha. 2015, não é? A Lei de Interceptação de Aeronaves do Narcotráfico, de exercício soberano, e já são 401 aviões do narcotráfico neutralizados de diferentes maneiras, desde neutralizados com os mísseis da nossa Força Aérea, até outros métodos que foram utilizados dentro da capacidade de defesa antiaérea que o país possui. 401. Temos o recorde em toda a América. É um combate por mar, por terra, exercendo nossa soberania, porque este território é cuidado por nós, venezuelanos e venezuelanas. Então estão enganados ao criar essa narrativa de que enviam 8 navios de guerra dos Estados Unidos, 1.200 mísseis apontados para a Venezuela, um submarino nuclear, e que isso seria para combater o narcotráfico. Senhor da Guerra, chefe do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio. É uma narrativa realmente, mas realmente absurda, que desmorona sozinha pelo seu próprio peso, porque a Venezuela tem um recorde em sua luta, e isso é reconhecido por todos os organismos do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Eles sabem disso. Eles se meteram onde não deviam? Se houver alguém sensato e pensante nos organismos decisórios do poder norte-americano, eles sabem que Marco Rubio, o senhor da guerra, os colocou em uma situação bastante complicada e difícil de resolver, uma verdadeira enrascada. Eles se enganaram, entraram em um beco sem saída. Agora cabe a eles decidir o que vão fazer. Enquanto isso, nós aqui trabalhando, construindo com o nosso plano das 7 linhas estratégicas de desenvolvimento e preparados para defender nossa pátria com serenidade, com firmeza, com dignidade e sempre em união nacional. Essa é a verdade. Próxima pergunta. A jornalista Gabriela Gonzalez, da W Rádio, da Colômbia. Muito boa tarde. Eu tenho 3 perguntas e gostaria de começar consultando se, embora o senhor tenha classificado esse deslocamento militar dos Estados Unidos como uma ameaça, se o seu governo tem ou considera como uma possibilidade real e tangível que esses navios norte-americanos possam chegar a cruzar para o território venezuelano. Se vocês têm algum indício de que isso possa acontecer. A segunda pergunta está relacionada com algumas declarações feitas pelo senador republicano Bernie Moreno, justamente a W, apontando ou considerando, e cito, que o senhor não iria concluir seu mandato este ano. Gostaria então de saber sua reação, se tem alguma resposta ao que foi dito pelo senador. E a terceira e última pergunta gostaria de saber se o senhor coordenou com o governo de Gustavo Petro, além desse deslocamento na fronteira, 15 mil funcionários do lado venezuelano e 25 mil do lado colombiano, alguma outra ação especial diante desse deslocamento de navios norte-americanos no Caribe. E levando em conta também que a Colômbia tem tratados com os Estados Unidos para a interdição de drogas. Obrigado. Muito boas as 3 perguntas. Estou aqui conferindo porque em tempo real tem algumas pessoas que me escrevem me dando recomendações. Obrigado. Tenho que revisá-las, na verdade. Correto. Vamos colocar um aqui, neste exato momento, com muito cuidado e atenção, inshallah. Veja aqui o governador de Zulia. Vamos nos reunir com todos os governadores agora? Olha, estou tendo muito sucesso aqui, entende? Hernan Slade. Zulia, agora mesmo, em tempo real. Veja o que eles encontraram. Naguara, isso está acontecendo em tempo real. Estou recebendo relatórios detalhados e em tempo real sobre as conquistas significativas da ofensiva abrangente dos Hurrás no território inimigo. Agora, olhe, nossa estratégia é defensiva, entende? A luta diplomática, a luta política, o alistamento, tudo isso faz parte da luta não armada, mas também inclui, em certos momentos, um período de luta armada. Nós somos um povo que trabalha pela paz, mas que se prepara. Se você quer a paz, prepare-se para garanti-la. Então, isso está previsto nos planos. Voltaríamos novamente à luta armada de uma república inteira, de um povo inteiro. E bem, a linhagem guerreira, essa força inabalável, sairia para defender o quê? A soberania plena, a república democrática, o nosso povo, a nossa história, a qual temos um direito inalienável. Ou será que
ser escravo é uma opção viável. Aqui a escolha não é entre a pátria ou a morte hoje. Aqui a opção é interdependência ou colônia. Entre ser livre ou escravo. E seremos independentes e livres. Colônia e escravidão? Nunca. Colônia e escravos nunca. Essa é a verdade. Agora, o que busca o chefe de governo dos Estados Unidos, o senhor da guerra Marco Rubio? Uma mudança de regime. Você vai me dizer que Marco Rubio se importa com o que ele diz? Eles estão buscando uma mudança de regime através da ameaça militar e de sujar as mãos de Donald Trump de sangue e de manchar o sobrenome Trump com sangue para sempre. Essa é a verdade. E com a verdade nós prevaleceremos. Com a verdade abriremos comportas. E o primeiro chamado é para a consciência do povo dos Estados Unidos, aos nossos irmãos latino-americanos e caribenhos. 30 milhões de latino-americanos e caribenhos que vivem nos Estados Unidos. Levantem uma só bandeira, a paz da América Latina e do Caribe, a paz da Venezuela. São 30 milhões de latino-americanos e caribenhos lá que nos amam, que amam este país, esta história. Porque nós somos a sua raça, a sua cor, somos o seu povo, nós somos o seu rosto, somos o seu coração e sabemos que também vão nos defender lá. Uma agressão contra a Venezuela faz com que se percam de vista os impactos que tem na sociedade mundial e em toda a América. Assim, com a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, preservaremos a paz, mas estamos em período de máxima preparação. Sempre digo, diante de qualquer circunstância, calma e sensatez, nervos de aço e máxima fé em Deus, que o time sempre vence e a paz voltará a triunfar. Tenham essa segurança. Sobre esse senhor chamado Bernie Moreno, ainda bem que você o mencionou. Bernie Moreno é de origem colombiana. É irmão de Moreno, que foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que também é casado com uma venezuelana. Eu o conheço muito bem porque ele sempre procurou encontros com Chávez e depois comigo. Geralmente não nos damos bem. Ele é bastante compreensivo. Ele gosta de te abraçar. Moreno, tudo bem? Qual o seu nome? Nome do ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pesquise no Google. Seu irmão, o proeminente Bernie Moreno, é um senador. Quando o governo do então presidente Donald Trump assumiu oficialmente o cargo em 20 de janeiro de 2017, ele iniciou uma nova fase. A Luiz Alberto Moreno, também de origem colombiana. Ele é casado com uma venezuelana. E ele sempre dizia, sou casado com uma venezuelana, eu amo a Venezuela. E nos ajudou muito como presidente do Banco Interamericano em sua época, aprovando créditos para a Venezuela. Sempre agradeço a Luiz Alberto Moreno sua deferência e seu carinho pelo comandante Chávez e por mim. E o irmão Bernie Moreno seguia pela mesma linha. Então ele declarou, Che, primeiro me enviou uma mensagem secreta com um emissário. Presidente, ele me diz em sua mensagem, sabe quando a gente lê a mensagem e escuta a voz como nas novelas ou nos filmes? Presidente, eu admiro o senhor. O senhor é o melhor presidente do mundo. Eu realmente gosto do senhor. O senhor é um herói para mim, mandou-me dizer. Eu disse, e esse aí, de onde saiu? E depois ele declarou, não, o presidente Trump não vai se entender com a oposição fracassada. Ele gosta de homens fortes como Maduro. Procure a declaração, se ele disse ou não disse. Eu não estou dizendo coisas que ele não tenha dito. Agora vem com essa besteira, como dizem na Colômbia. É uma besteira como, será que ele se acha bruxo, astrólogo, vidente, porque então está se achando vidente? Eu estou nas mãos de Deus, Bernie Moreno. Eu espero que você também esteja nas mãos de Deus. Quem mexe comigo e com a gente se dá mal, isso sim está comprovado. Então eu sigo nas mãos de Deus. Deus decide meu destino, o povo decide meu destino. E eu estou tranquilo de consciência porque estou fazendo o que tenho que fazer e nada nem ninguém vai me tirar do caminho em que estou. Simples assim. Que lance suas ameaças quem quiser lançá-las. E sobre a Colômbia, estamos dando esses primeiros passos de libertação da zona de paz binacional número 1, que no caso da Venezuela engloba o estado Táchira e o estado Zulia até a Guajira.
No caso de La Guajira, ao estado de La Guajira, o departamento de La Guajira, acho que o departamento de César e o departamento de Norte de Santander, correto? Então, essa zona binacional, o plano original de que se tem falado é que seja uma zona segura, de paz. Nós garantimos limpar, relimpar e consolidar a limpeza do território do lado venezuelano. Isso está muito, mas muito consolidado. A paz do território para produzir, para trabalhar. E do lado colombiano, o presidente Petro também tomou decisões nessa direção. Reforçar o efetivo, o número de agentes, e esperamos que, quem sabe, se possa chegar então a um plano conjunto para o desenvolvimento econômico e que as fronteiras sejam muito, muito movimentadas no desenvolvimento comercial. O comércio entre a Colômbia e a Venezuela cresceu bastante. Temos que vender muito mais na Colômbia porque eles têm domínio nas vendas para a Venezuela. Há um déficit comercial na balança ali. O que queremos na fronteira é que toda a fronteira, desde La Guajira até o Amazonas, seja uma fronteira de paz, de segurança, sem quadrilhas de narcotraficantes, sem grupos armados e de desenvolvimento econômico, social, cultural, educativo, compartilhado, com um único plano de saúde pública para atender a população, tanto de um lado quanto do outro, e que a fronteira, todos os habitantes da fronteira, sintam a segurança de vir à Venezuela ou os venezuelanos de irem à Colômbia e saibam que somos povos irmãos. Para isso serve a Zona Binacional de Paz e acredito que já avançou bastante e nas próximas semanas isso vai se consolidar tanto no aspecto de segurança, mas, o que é mais importante, no aspecto econômico. Do lado do Catatumbo Norte, segundo as autoridades colombianas, eles têm aproximadamente 50 mil hectares de vastas plantações de folha de coca, uma quantidade realmente significativa. 50 mil hectares é bastante. Isso significa que ali é necessário um investimento para substituir essa produção e cultivar banana da terra, que se desenvolve bem na região, para produzir milho, arroz, manga, goiaba, para produzir outros produtos, para industrializar esses produtos e compartilhar entre as duas fronteiras, que no final das contas somos um só povo. Quem libertou os dois povos? Quem fundou a Colômbia e a Venezuela? Quem nos fundou? Bolívar? Então, a zona de paz binacional compartilhada entre a Venezuela e a Colômbia é uma ideia maravilhosa, uma ideia feliz e está avançando aos poucos e faremos todo o possível para consolidá-la. Senhor presidente, o jornalista José Levenha está conectado à plataforma digital através do Publi Metro Web e do Metro Web News. Ele também enviou uma intervenção para fazer algumas perguntas. Ouvimos abaixo. De onde você é, por favor? Gostaria de saber sua opinião sobre a postura que as organizações internacionais e a comunidade internacional estão tomando quando se trata de avaliar essas ameaças de intervencionismo dos Estados Unidos contra seu país, contra a Venezuela. E gostaria de saber, principalmente, levando em conta que esse tipo de intervencionismo e ameaças já ocorreram anteriormente com outros países como o Iraque, o Afeganistão e o Irã, e os Estados Unidos tentaram legitimar esse intervencionismo, essas ocupações, com argumentos que, no final das contas, não puderam ser comprovados. Em alguns casos, por questões de desenvolvimento nuclear e, em outros, como o que nos diz respeito atualmente, falam sobre o narcotráfico. E, por outro lado, gostaria de saber sua opinião sobre a posição de países como México, Colômbia, Brasil e Chile diante dessas ameaças de intervencionismo, neste contexto em que a CELAC se reúne hoje com urgência para discutir o tema e buscar uma declaração unânime condenando essas ameaças. Muito obrigado. Bem, obrigado do México. Minhas saudações a todo o povo mexicano. Agradeço por todo o apoio do povo mexicano à luta pelo direito à paz da Venezuela e à sua soberania. Isso tem sido muito comparado, comunicadores e comunicadoras de todo o mundo que nos veem e nos ouvem, com as mentiras evidentes que são conhecidas, que são mais recentes, porque há mentiras imperiais que só os historiadores conhecem. Por exemplo, vocês conhecem a provocação do MEN? Procurem isso. Bem, agora existe inteligência artificial. O que é a provocação do MEN? Você coloca lá e aparece um relatório. O MEN, o Exército Mambi, o Exército Libertador de Cuba, estava ganhando a guerra.
E os Estados Unidos da América do Norte não tinham, então, o apoio da sua opinião pública, moldada pelos jornais, para entrar e tomar posse de Cuba, uma vez derrotado o Império Espanhol em uma de suas últimas colônias. E colocaram um navio americano chamado Maine e o explodiram, vendendo à opinião pública americana a ideia de que o Maine havia sido explodido pelo governo espanhol da época, justificando assim a entrada de suas tropas. Entraram em Cuba e impediram a chegada vitoriosa do Exército Maní, do Exército Libertador, a Santiago de Cuba e a instalação de um governo autônomo, independente, libertário, marciano e bolivariano em Santiago. Essa história é muito bem conhecida em Cuba, mas é preciso conhecê-la mais e divulgá-la. A história do Maine. Deixo aí para vocês, então, existe a história do Golfo de Tonquim, no Vietnã. Também uma provocação de um grupo de navios que foram atacados pelos próprios americanos para que o governo da época de Lyndon Johnson, em 64, aprovasse a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Porque haviam dividido o Vietnã em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E haviam imposto um governo colonialista, assim como o de Noboa no Equador, ou o governo de Trinidad e Tobago da senhora Persard, ou o governo de Milei na Argentina. Um governo colonialista foi imposto no Vietnã do Sul. E então tomaram o Vietnã do Sul para ir destruir o Vietnã do Norte, o Viet Cong, Ho Chi Minh. E eles mesmos atacaram um navio, eles mesmos, general Padrinho, generais e almirantes, para provocar a opinião pública. Isso foi esquecido. Só os historiadores, os especialistas no assunto Madeleine, se lembram disso. E mais recentemente, sim, a nossa geração se lembra muito bem da mentira descarada para bombardear e matar 1 milhão de pessoas inocentes no Iraque. Disseram que o regime tinha armas de destruição em massa e com essa justificativa invadiram o país. E depois, com o passar do tempo, ficou amplamente sabido, e isso permaneceu firmemente na opinião pública dos cidadãos norte-americanos, que era uma completa mentira, que de fato não havia quaisquer armas de destruição em massa, como se alegava inicialmente. Na Líbia, vocês se lembram? Começaram a bombardear a Líbia porque disseram que o seu líder, o coronel Muammar Gaddafi, estava a cometer atrocidades contra o seu próprio povo, o que justificava a intervenção. Ele bombardeou com seu avião a Praça Verde, a praça que fica em Trípoli, ao lado das ruínas do Império Romano, que fica ali, um mercado grande e muito bonito que fica ali em Trípoli. E que ele havia matado 3.000 líbios que protestavam contra seu governo. Que ele tinha bombardeado com um avião, foi o que eles disseram. Um jornalista da Telesur chegou quase na mesma hora e transmitiu de lá. As pessoas estavam lá, algumas crianças com skates, algumas bicicletas, as pessoas estavam normais. Mas no mundo tinham vendido essa história e começaram os bombardeios da OTAN contra a Líbia. Como está a Líbia? Esquartejada em 4 pedaços, ainda com violência, etc. Nossa irmã Líbia, que amamos tanto, nossa irmandade, para citar apenas 2 casos recentes, entre os muitos e variados exemplos que poderiam ser citados, o Império utiliza narrativas de mentira e manipulação, que são completamente falsas e enganosas, para tentar forçar o que de forma alguma deve ser forçado, não é mesmo? E o que de fato podem dizer de nós diante de tudo isso? Que temos armas de destruição em massa? Podem dizer isso? Ou vão mandar 1.200 mísseis e 8 navios? Por quê? Não é verdade? Qual é a desculpa agora? Qual é a mentira de hoje, hein? Dizem que a mentira tem pernas curtas e ela cai por seu próprio peso. Com a verdade da Venezuela, derrotaremos todos os relatos, todas as narrativas, todas as manipulações e todas as mentiras. E aqui, neste lugar sagrado, prevalecerá a paz e a tranquilidade. Assim, eu, com toda a minha fé e convicção, decreto em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, como um cristão de fé inabalável e de oração constante que sou. Próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é da colega Osmari Hernandes, da CNN em espanhol. Boa tarde e obrigada pela oportunidade. Em princípio, o senhor falava de canais desgastados com os Estados Unidos e dizia que o presidente Donald Trump estaria sendo mal assessorado. Gostaria de saber se o senhor fez esforços concretos
para se comunicar e negociar diretamente com Trump e o que estaria disposto a fazer para conseguir isso. Também gostaria de saber se vocês têm informações sobre a localização desses 8 navios norte-americanos e quão iminente seria a aproximação deles à fronteira marítima venezuelana, da Venezuela. Da mesma forma, gostaria de perguntar sobre o andamento das jornadas de alistamento da Milícia Nacional Bolivariana. Quantas pessoas teriam participado desta chamada? Quando eles começariam a receber treinamento? Se isso estiver planejado. E em termos econômicos, gostaria de saber se você poderia nos dizer se as empresas petrolíferas Repsol, Eni e Total receberam licenças para operar na Venezuela, semelhantes às que a Chevron recebeu, e como isso impactaria a economia venezuelana. Obrigado. Perguntas muito boas, ouviu? 4 horas. Excelente. Você não deu café a ninguém, deu? Ninguém aqui almoçou? Eles são todos amarelos. Mensagem para Garcia, é assim que chamam. Bem, antes de mais nada, vou falar com você pessoalmente de forma mais aprofundada. Não tenho absolutamente nenhuma animosidade ou qualquer tipo de ressentimento em relação ao ex-presidente Donald Trump. Tivemos e ainda temos visões de mundo muito diferentes e distintas, o que é perfeitamente compreensível. Acho que concordamos apenas com uma opinião que ele tem? Eu concordo com ele, pois, modestamente, vindo de um país modesto como a Venezuela, que ele quer a paz para o mundo. É isso que ele realmente quer deixar como seu grande legado. Se ele de fato quer deixar isso como um legado duradouro, na Venezuela nós somos o seu único e mais fiel aliado, um parceiro essencial. Se ele realmente quer a paz, mas eu sei que nem ele tem essas possibilidades de tomar essa decisão, nem o Império vai permitir, o Estado Profundo não vai permitir. Mas enfim, isso já fica para a reflexão dele, né? Ele tem este período de governo e não sei se ainda lhe resta outro ou se vai buscar outro mandato, se puder, uma reforma constitucional, não sei. Mas já cabe a ele decidir qual legado quer deixar para a posteridade, se o legado da paz, da harmonia e da coexistência pacífica ou o legado de sangue, de morte, da destruição causada pelas bombas e pelos mísseis que incessantemente persegue e lança contra inocentes. Por exemplo, ao Prêmio Nobel da Paz, Barack Hussein Obama, não se pode tirar das costas as 100 mil crianças assassinadas na Líbia. Não podem tirar isso dele. Ou de George W. Bush, não se pode tirar das costas os milhares de assassinados em Cabul, no Afeganistão, em Bagdá, a Babilônia, de onde surgiu a civilização humana. Entre o Eufrates e o Tigre não conseguem tirá-la. George W. Bush, filho. Vocês sabem, ele saiu pela porta dos fundos da história por suas mentiras, sua guerra e seus assassinatos no Iraque, no Afeganistão. Essa é a história dos que bombardearam e mataram o povo do Vietnã. Essa é a história. E estou te falando em nível pessoal, nem sequer em nível político, como presidente, chefe de Estado, comandante em chefe, não. Em nível humano. Se você perguntasse ao Nico, ou seja, a mim, Nico, que mensagem você mandaria ao senhor Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos? Que busque a paz e em nós sempre encontrará uma mão amiga para a paz, com desenvolvimento, com independência, com dignidade e respeitando, não buscando uma mudança de regime. Presidente Donald Trump, a busca por mudanças de regime está esgotada e fracassou como política no mundo. Vocês não podem pretender impor uma situação na Venezuela. Somos nós, venezuelanos, os únicos que em diálogo, harmonia, com nossas diferenças, problemas, fortalezas e fraquezas, devemos buscar nosso próprio desenvolvimento. Assim será. Tenho certeza de que será assim. Então, temos 2 canais abertos com ele. Algum deles pode funcionar? Deixo isso nas mãos de Deus. Sobre a segunda pergunta. Sobre onde estão os navios. Bem, eles disseram que os navios estão em frente à Venezuela. Nós partimos do fato militar de que temos 8 navios e um submarino nuclear à frente e 1.200 mísseis apontados para as cabeças dos venezuelanos.
Nós partimos desse fato. É o que eles disseram, não é? Quem disse o contrário? Então, nós partimos do fato de que está ocorrendo a ameaça militar mais brutal, extravagante e injustificada de toda a história da América Latina e do Caribe. E agradecemos à CELAC, à presidenta da CELAC, ao presidente da CELAC, o Dr. Gustavo Petro, pelo que está sendo feito para que a voz da América Latina seja ouvida e para que se detenha a loucura belicista do chefe de governo da Casa Branca, Marco Rubio. E sobre o último ponto? Não, o terceiro, o alistamento. Bem, o alistamento ocorreu nos 2 primeiros dias. Em primeiro lugar, todos os venezuelanos devem saber que seu alistamento será contínuo e permanente. As Forças Armadas informarão o governo e o vice-presidente executivo os informará sobre os pontos de alistamento permanentes. Há muitas pessoas que querem se alistar, milímetros, tem sido insuficiente porque há um consenso nacional para se alistar na defesa da pátria. Uma mulher de 80 anos se aproximou. Sou enfermeira, estou pronta. Bem-vindo. Uma garota de 25 anos foi até lá. Sou professora. Bem-vindo. Os trabalhadores de todas as empresas do país. Os camponeses, as camponesas, os pescadores impressionantes, os cientistas, homens e mulheres. Todos os setores sociais. Chegamos a um número consolidado de alistados, de milicianos e reservistas. 8.200.000 venezuelanos e venezuelanas que deram um passo à frente e disseram, estou preparado. 8.200.000 venezuelanos. Mas continua aberto. Então, agora vem o processo de reorganização dinâmica, certo? Se você se alistou, você está pronto para isso. Se você é jornalista, você é bom em dizer a verdade, aqui e ali. Se você é médico, você é bom no que faz, milímetros. E os milicianos, as mulheres que vão se preparar para ter rifles, mísseis e óculos nas mãos, bem, eles continuarão seu treinamento. Não estamos começando do zero. Não estamos começando do zero, Osmari. Eu sempre assisto a CNN em espanhol, ouviu? E eu li as páginas ali, sempre, e redes sociais. Não estamos começando do zero, sabia? Já temos uma história, um avanço. Aqui está o general, major-general Romero Bolívar, comandante-geral da Milícia Nacional Bolivariana, menino dos bairros de Caracas, da paróquia de San Juan. Da paróquia de San Juan a major-general. Obrigado. Unimos a força militar profissional, poderosa para um país como a Venezuela, com a Milícia Nacional e os reservistas. Agora faremos uma ligação esta semana, milímetros. Amanhã, o chamado para o processo de preparação e treinamento massivo da população será emitido em todos os territórios da República. Decidi criar a Unidade Comunal Miliciana de combate nos 5.336 circuitos comunais do país. E essa Unidade Comunal Miliciana englobará uma estrutura chamada Base Popular de Defesa Integral, que são 15.750 bases populares de defesa integral. E isso vai reorganizar de maneira dinâmica os 8.200.000 cidadãos e cidadãs da Venezuela que estão alistados no sistema miliciano e de reservistas. Isso vai nos dar uma capacidade de mobilização para garantir a paz que o país jamais tinha tido. Quer dizer, e eu ratifico, como disse na formatura dos comandos especiais, eu ratifico esta situação sobrevenida e criada pela ameaça brutal e implacável do Império Estadunidense de Marco Rubio, o chefe de governo da Casa Branca, o senhor da guerra. Esta situação nos despertou profundamente, nos reanimou vigorosamente e nos reativou com grande determinação na busca incessante do poder nacional para garantir a paz nacional, porque a paz nacional é para todos os cidadãos. A paz nacional é para quem acredita e para quem não acredita. A paz nacional é para quem ama, mas também para quem odeia. A paz nacional é para a criança, para o menino, para a menina, para o idoso, para a idosa, para cada indivíduo desta nação. A paz nacional é para a família venezuelana e a Venezuela tem direito à paz com soberania, não à paz dos cemitérios, não à paz da escravidão, não à paz do colonialismo, não à paz da subordinação.
A paz de que estamos falando é a paz com justiça, com igualdade, com direitos e com liberdade da pátria, da república e com liberdade do ser humano. Essa é a paz que queremos e vamos garantir, felizmente vamos garantir isso em qualquer circunstância que tivermos que viver. Tenho certeza disso. E por último, sobre as licenças. Eu te digo que a produção de petróleo este ano com licenças ou sem licenças com o plano vai muito bem mesmo, está crescendo. Mais do que os números que têm sido publicados por aí. Às vezes nós nem gostamos de falar em números porque eles são perversos, muito maldosos, os fascistas, os nazistas, os imperialistas. Assim a Venezuela faz sua economia crescer. Temos uma meta de crescimento do Produto Interno Bruto Nacional deste ano de 9 pontos e vamos alcançá-la. Toda a economia cresce e se diversifica, mas sua coluna vertebral, que ainda é o petróleo, cresce com licença ou sem licença. A Chevron recebeu uma licença. Muito bem, perfeito. Quem quiser investir dos Estados Unidos em petróleo, dentro do marco da lei e da Constituição, sabe que somos bons para trabalhar e produzir. A Chevron sabe disso, eles sabem disso. E outros investidores petrolíferos dos Estados Unidos que querem vir também sabem disso, que querem vir. Sabem que eu sempre os recebo. Toda vez que vocês vêm, eu os recebo. E os investidores, as empresas mais importantes da Europa, que querem continuar produzindo na Venezuela, também sabem disso. E a quem dizemos, aos produtores de petróleo e gás, dizemos: vocês não precisam de licença. Até quando a Europa vai se subordinar ao que mandam em Washington? Aqui vocês são livres. Venham produzir. Continuemos produzindo com ou sem licença, porque o tempo da Companhia Guipuzcoana passou há 200 anos. Recomendo também, em inteligência artificial, perguntar o que era a empresa de Guipúzcoa e o que ela fazia. Os dias do monopólio e do imperialismo do petróleo acabaram. Nós, venezuelanos, estamos no comando aqui. O petróleo é nosso e qualquer um que queira vir e investir de qualquer lugar do mundo é bem-vindo. Madeleine Garcia, da Telesur, tem a palavra para a próxima pergunta. Diosdado chegou. Ok. A Palexia chegou. Fique quieto, hein? Ele estava na reunião com governadores e prefeitos que temos agora, certo? Correto. Madalena. Olá, presidente, saudações. Salam alaikum. Eu venho de lá. Qual é a diferença entre essa pressão máxima dos Estados Unidos e o que eles fizeram em 2019? O que a torna diferente e por que você acha que os Estados Unidos, sim, sempre, a cada escalada da agressão, tentam uma nova ação, sempre fracassam? E por que eles acham que desta vez poderiam ter alguma vitória? E um pouco sobre o que está acontecendo hoje, está sendo realizada uma cúpula da CELAC convocada pelo presidente Petro e o tema central é a Venezuela. O que você espera que resulte disso? As diferenças entre eles são bastante grandes e notáveis, não é verdade? E também as semelhanças que são igualmente importantes e dignas de atenção. São momentos históricos que podem ser comparados. Em 2019, eles acreditaram John Bolton, na época era John Bolton, não Marco Rubio, Rex Tillerson, que foi o secretário de Estado, e depois Mike Pompeo, que o sucedeu no cargo. Hélio Abrams, meu amigo Hélio Abrams, esse grupo, esse combo de indivíduos, incluindo figuras proeminentes como Hélio Abrams, John Bolton e Mike Pompeo, entre outros importantes estrategistas, meticulosamente desenharam uma política de máxima pressão, partindo do princípio fundamental de que poderiam, de fato, impor um presidente de sua escolha na Venezuela. E com essa intenção clara, eles escolheram especificamente Juan Guaidó e tentaram, com grande esforço, impô-lo como o líder legítimo. Isso, sem dúvida, representa uma diferença crucial e significativa no cenário político. Era uma política de mudança de regime aberta com um presidente. Um deputado que se autoproclamou presidente em uma praça pública. E no dia em que ele se proclamou, 23 de janeiro de 2019, foi reconhecido 15 minutos depois pelos Estados Unidos, que nos deu um ultimato. Ou deixávamos o país em uma semana, ou eles invadiriam para apoiar o seu presidente, Juan Guaidó.
Podemos dizer que naquele momento toda a oposição venezuelana que tinha força, eles tinham nos vencido nas eleições de dezembro de 2015, embora depois nós os tenhamos derrotado. No ano de 2017 vencemos nas eleições para governador, vencemos para prefeito e em 2018 para presidente. Mas toda a oposição de 2019 estava unificada em um só bloco. Essa oposição foi surpreendida. Por exemplo, Stalin Gonzalez, deputado na época, era o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, e um senhor de sobrenome Zambrano, também deputado, já era o segundo vice-presidente. Se você puder ver o vídeo do dia em que Juan Guaidó levanta a mão e se autoproclama em uma praça pública dizendo que ele é o presidente, o rosto de surpresa que eles fazem, que na Venezuela chamamos de ponchado, um termo do beisebol, o rosto de ponchados que Stalin e Zambrano fazem ao fundo. E eles tentaram embarcar em um plano de máxima pressão. Chamaram, em 23 de fevereiro, uma invasão do país por portos e fronteiras, e o povo os derrotou em união perfeita, popular, militar e policial. Lembrem-se da Batalha das Pontes. Depois fizeram uma guerra elétrica que durou 3 meses. Em 30 de abril de 2019, tentaram um golpe de Estado monitorado desde o escritório de John Bolton na Casa Branca, onde disseram que eu tinha saído do país, que os russos me levaram, que os cubanos, que não sei o quê. Sempre, você sabe como é a imaginação deles, né? Imaginação errática. E isso aconteceu durante todo o ano de 2019. Me perdoem por me estender um pouco na resposta, mas é que a pergunta merece. Depois, em 2020, levaram Juan Guaidó, tiraram-no pela fronteira com a Colômbia, grupos de narcotraficantes. Os rastrojos, os narcotraficantes do norte de Santander, tiraram Juan Guaidó pela fronteira e o levaram para os Estados Unidos. Ele ficou 8 dias em Miami esperando que Trump o recebesse. E o presidente Trump o recebeu no final porque foi chantageado por Bob Menendez e Marco Rubio, que eram senadores. E disseram a ele: bom, aprovamos tal coisa no Senado, mas você tem que receber Juan Guaidó. Essa é a verdade. Ele visitou, lembra da Casa Branca? E na Casa Branca, em um escritório especificamente localizado a oeste do Salão Oval, um espaço de grande importância e simbolismo político, alguém cuidadosamente colocou um escritório. Foi neste local significativo que Juan Guaidó foi formalmente apresentado a Jordan White Drew. Jordan White Drew, um líder mercenário notório e influente, originário da Flórida, desempenhou um papel crucial neste encontro. Foi precisamente ali, dentro dos muros da Casa Branca, que a Operação Gideon, uma operação de grande envergadura e com implicações consideráveis, teve seu nascimento e foi meticulosamente planejada. Sabemos muito, dissemos uma parte, hoje digo outra parte. E disseram a Juan Guaidó: esse Jordan White Drew, na Flórida, é o homem de confiança do presidente Donald Trump para operações especiais no mundo, disseram a ele. E depois fiquei sabendo das gravações públicas que surgiram da voz e da assinatura do documento, que não fui eu. Jordan White Drew apresentou o documento, o contrato que Juan Guaidó assinou para que viessem me matar, para que viessem nos matar, para que viessem tomar o poder. Isso ficou registrado, tá bom? Isso ficou ali em um contrato. E quem preparou os mercenários? Jordan Guaidó, envolvido com o tráfico de drogas colombiano na região de La Guajira. Essa é a verdade. Vou lhe contar mais. Dias antes de partirem para cá, em direção à Venezuela, da colombiana La Guajira, em barcos que chegaram a Macuto, em La Guaira. Dias antes, durante um treinamento intensivo e crucial, eles tiveram a oportunidade de conhecer um impressionante navio de guerra que estava posicionado na costa de La Guajira, uma região costeira da Colômbia. Este encontro inesperado ocorreu enquanto a equipe aprimorava suas habilidades e conhecimentos, tornando a experiência ainda mais memorável e instrutiva para todos os envolvidos. E disseram para eles: aí estão os americanos esperando vocês. Invadam o Palácio de Miraflores e quando vocês estiverem no confronto armado nas ruas de Caracas e invadindo o Palácio de Miraflores, eles virão e desembarcarão. Vocês são a vanguarda, disseram a eles.
Eles se sentem enganados, que foram iludidos, que os empolgaram como crianças e depois os deixaram sozinhos. Porque quando chegaram aqui, os milicianos os alertaram, as sirenes foram acionadas, eles foram enfrentados, alguns caíram, outros foram capturados, outro barco tentou fugir e na fuga, os milicianos do povo heróico de Chuau os capturaram. Essa é a verdade. Eu não estou acrescentando nenhuma vírgula a mais da verdade histórica, que deve ser sempre lembrada, porque há pessoas que esquecem. Foi o povo o protagonista de uma vitória diante de um ataque surpresa que estava por vir. E foram John Bolton, Pompeo, Elliot Abrams e companhia que fizeram fracassar o presidente Donald Trump em sua máxima pressão para a mudança de regime na Venezuela em 2019 e 2020 com Guaidó. E eu poderia perguntar a vocês, onde está Guaidó hoje? Está em Nova York assistindo ao US Open, desfrutando dos bilhões de dólares que roubou? Sabe o que o presidente Trump deveria fazer? Mandar o IC capturar Juan Guaidó e trazê-lo de volta para que Deus dado o espere aqui em Maiquetía. Acho que vamos ver isso acontecer. Semelhanças. Eles buscaram em 2019 e 2020 uma mudança de regime e fizeram o presidente Trump fracassar. Diferenças? Hoje estamos mais fortes em todos os sentidos da vida nacional. Hoje há mais poder nacional na Venezuela para contermos essa ameaça e fazer prevalecer a paz, a harmonia e a vida sobre o território venezuelano e poder dizer nossa verdade com mais força, como estamos fazendo hoje e como estamos dizendo todos os dias. Então, diferenças. Hoje eles não têm um Juan Guaidó, porque o velhinho bêbado está entre um drink e outro em Madrid. Vou te dar uma informação. Já que eu gosto de você. O senhor da guerra, o manda-chuva da Casa Branca, Marco Rubio, depois de visitar o Comando Sul na sexta-feira, no sábado de manhã, entrou em contato com o velhinho e a Sayona, fizeram uma videoconferência. E o que me contam as pessoas que viram e ouviram atentamente isso e que de fato gravaram tudo é que o senador Marco Rubio garantiu de forma categórica que eles fariam a tão esperada mudança de regime e que o velhinho e a Sayona iriam formar o novo governo no país. Desejo não engravida, como dizem na Venezuela. Desejo não engravida. Mas talvez queiram aproximar o cenário de um novo Juan Guaidó, que entre muitas taças e taças, muito álcool e mais álcool, se evaporou completamente em Madrid, em seu exílio super dourado e luxuoso por lá, sem deixar rastros de sua antiga influência política. Então é uma informação que deixo aí para você. Mas há muitas diferenças e muitas semelhanças. Porém, uma das semelhanças mais poderosas de 2019 e 2020 é que estamos unidos, estamos vitoriosos e na Venezuela vai prevalecer a paz com desenvolvimento, com justiça, com igualdade e com um plano sólido para continuar avançando. Para encerrar o ciclo de perguntas, tem a palavra o correspondente Leonel Retamal, da Rede Global de Televisão da China, CGTN. Presidente, boa tarde. Bem, gostaria de aprofundar um pouco, o senhor não respondeu a Madeleine sobre o tema da CELAC. Eu também tinha isso na pauta, Você tem razão. E o aspecto diplomático, se o secretário-geral da ONU respondeu à carta que o senhor enviou e qual é a postura que espera da CELAC na reunião de hoje. Para a China também, bem, a China está desenvolvendo a organização, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai e lá se promove a Iniciativa de Segurança Global. Recentemente soubemos que este ano é um dos anos com a maior quantidade de conflitos bélicos no mundo. E como o senhor espera se relacionar com isso, qual é a proposta da Venezuela diante disso, considerando que se quer abrir aqui uma nova frente? E por último, hoje no âmbito do Caribe, o ministro da Defesa já mencionou um pouco disso pela manhã, mas Trinidad e Tobago anunciou que prestaria apoio aos Estados Unidos caso avançasse a agressão contra a Venezuela e também contra a Guiana que hoje realiza eleições. O que o senhor pode comentar sobre esses dois temas, sobre esses dois países? Nesta coletiva de imprensa com meios internacionais, ele dará resposta a esta última pergunta. Correto.
Sobre o importante tema da CELAC, esperamos sinceramente que haja um debate construtivo e aprofundado, que sejam claramente definidas as posições de todos os envolvidos e que a CELAC, como organização, tenha dado esse significativo passo adiante. Já é significativo que a CELAC esteja viva, que a CELAC esteja atuante e que a imensa maioria dos governos na CELAC esteja consciente de que é preciso acompanhar a Venezuela na preservação da paz e da soberania do nosso país e da região. A imensa e vasta maioria dos países do Caribe apoia e sustenta o nosso país. Que existe uma voz colonialista, isso sempre haverá. Que existe uma coalizão colonialista, isso também sempre haverá e persistirá. Na época do Grupo de Lima, tinham 30 países dos 35 das Américas, 30. Hoje, neste exato momento, tem um punhado de governos totalmente e completamente subordinados e arrastados aos planos e desígnios de Marco Rubio, o senhor da guerra, o verdadeiro e incontestável manda-chuva da Casa Branca. Esse punhado, bem, arcará com as consequências de ameaçar a Venezuela. Seus próprios povos, tenho certeza, irão cobrar. Esperamos da CELAC que continue. A troika da CELAC, que é formada por São Vicente, Granadinas, Honduras e Colômbia, bem, tem muito a fazer e muito a dizer para dar continuidade a essa iniciativa, porque esta é a primeira iniciativa. Tomara que seja convocada o mais rápido possível uma cúpula presidencial, ainda que virtual, de chefes de Estado e de governo da CELAC para promover esse debate e abrir espaço para que a Venezuela denuncie todos esses planos de agressão militar. A carta que enviei ao secretário-geral da ONU é muito clara, muito contundente. Ele me enviou uma mensagem com o embaixador Samuel Moncada e esperamos que o secretário-geral da ONU e os organismos das Nações Unidas reajam a tempo e não se deixem ser arrastados pelos acontecimentos como já aconteceu em outras regiões do mundo. As Nações Unidas precisam ser refundadas, sem dúvida alguma, mas precisam ser refundadas sobre a vitória da paz mundial, não sobre os escombros da paz mundial. Dos escombros das Nações Unidas, o que restará é um sistema caótico de violência onde os mais poderosos do mundo acreditarão, neste caso o Império Estadunidense, que podem fazer e desfazer como estão fazendo com o povo palestino em Gaza. O genocídio transmitido ao vivo e em direto de meninos e meninas que vão buscar comida e são assassinados a tiros de metralhadora ou até mesmo com mísseis. Isso abalou a consciência humana, a consciência mundial. Por isso buscamos que as Nações Unidas, incluindo seu secretário-geral, se elevem em sua capacidade de denúncia e resposta diante das ameaças à paz mundial. Sobre a pergunta que você me fez, bom, em primeiro lugar, quero saudar calorosamente a Ásia, em especial a República Socialista do Vietnã e a República Popular da China, porque estão atualmente nos preparativos para comemorar os 80 anos da grande e significativa vitória contra o militarismo e o fascismo do então Império Japonês. É, de fato, uma grande celebração e um momento de profunda reflexão histórica. Nossa delegação está lá no Vietnã, eles me enviaram vídeos das cerimônias. Eles estavam muito impressionados porque desde a tarde vietnamita, eles têm 12 horas e meia de diferença de fuso horário em relação a nós. Aqui são 2h30, lá já são 3 da manhã. Aqui são 2h30. Olha, eu trouxe meu relógio de pulso, que foi um presente muito especial do Diez, o lendário Diego da América. Este é o meu relógio pessoal, um item de grande valor sentimental. Quando quero ter sorte, muita força e sabedoria, eu coloco o relógio que Diego Armando Maradona usava. Aqui está ele comigo. Maradona está aqui comigo, conosco. O grande e lendário número 10. Inesquecível, Maradona. Olhando para o relógio de Maradona, são cerca de 2h30, 2h27. São tipo 3 da manhã aí, não é, Delcy? No Vietnã. E nossa delegação em Hanoi ficou impressionada ao ver famílias inteiras, imagens. Tenho isso aqui no telefone, incrível. É de lá que eu passo tudo aqui. O telefone que Xi Jinping me deu, olha, Xi Jinping, isso foi dado a mim por Xi Jinping. Uma Huawei, olhar. O melhor celular do mundo, o Huawei. E os americanos, aviões, espiões e satélites não podem interceptá-lo.
Vou mostrar a vocês, porque Cilia, eu estava mostrando os vídeos. Incrível. O povo vietnamita, Delcy, Diosdado, está nas ruas, demonstrando sua presença e força. Olha, aqui está o vídeo. Venha aqui, por favor. Isto é o que está acontecendo esta tarde. Eles foram dormir mais cedo porque o desfile principal está programado para começar pontualmente às 7 da manhã, o que é um horário bastante matutino para um evento tão grandioso. Ou seja, em 4 horas. 12 horas esperando o grande desfile da vitória. Olha, olha. Famílias inteiras. Como o Vietnã é lindo. Honra e glória a Ho Chi Minh. Honra e glória ao povo do Vietnã. Olha, eu estou informado em tempo real. Olha, essa é a nossa delegação em Hanoi. Olha, as famílias foram, Cilia, fazer tipo um piquenique para esperar o desfile das forças militares do Vietnã, gloriosas e vitoriosas para sempre. 80 anos da vitória contra o militarismo e o fascismo japonês. Está chegando para mim um tweet que saiu no X. O chanceler Ivan Gil está me enviando, do presidente Gustavo Petro. Vou ler porque está chegando para mim. Na Venezuela, os jornalistas chamam isso de tubazo, que é a última notícia. Não sei por que chamam de tubo. Tubazo é quando dão um golpe em alguém por aqui. Por que vocês estão rindo se é verdade? Ou pela costela, diz Diosdado. Isso agora mesmo, acabei de receber agora. Diz o presidente Gustavo Petro, se houver uma agressão violenta contra a Venezuela, o que vemos na Síria e no Iraque será realidade em toda a região da Grande Colômbia. Assassinos em massa tomarão territórios movidos pela cobiça e os estados se enfraquecerão como instrumentos de paz social. Por isso, na pátria grande de Bolívar só pode haver soberania nacional. Nem no Panamá, nem no Equador, nem na Colômbia, nem na Venezuela deve haver submissão servil a estrangeiros. A região deve coordenar em termos de igualdade sua política antidrogas com os estrangeiros, pois se trata de um problema da humanidade, mas em termos de igualdade, não de submissão. Uma reflexão muito contundente do presidente Gustavo Petro. Ele é um homem muito inteligente. Já conversamos bastante pessoalmente. Me impressiona sua inteligência, sua preparação. E é verdade. É verdade. E se essa importante mensagem chega até você, diretamente do presidente Gustavo Petro, eu também digo ao estimado presidente Trump, se você, presidente Trump, realmente e verdadeiramente quer falar sobre uma luta abrangente e decisiva para acabar com o terrível narcotráfico de forma eficaz e duradoura. A Venezuela tem a experiência, modestamente temos a experiência e os resultados concretos. Se o restante dos países, como estamos fazendo com a Colômbia, se o restante dos países da América do Sul e da América Central quiserem coordenar uma única estratégia sobre esse tema, sobre esse problema, entre tantos outros que o continente enfrenta, estamos totalmente à disposição. Nossa Superintendência Nacional Antinarcóticos, nossas polícias e nossa Força Armada Nacional Bolivariana com profissionais da M, da mais alta qualidade ética e moral, se realmente quisessem enfrentar esse problema. Agora, há uma questão que o próprio presidente Petro mencionou e que também foi dita ali por vários presidentes e presidentas da região, que é o tema do consumo, não é? O problema da produção, do tráfico, do consumo e da lavagem de muitos milhares de milhões de dólares é uma questão complexa e multifacetada que afeta a sociedade globalmente. Em qualquer um desses temas em que queiram compartilhar nossa experiência de luta, estamos à disposição de maneira soberana e pacífica. Muito bem, então, eu acrescentei aqui porque chegou para mim bem no celular Huawei, que o presidente Xi Jinping me deu de presente e que me permite acompanhar em tempo real todas as notícias. E eu estava falando sobre a terceira e muito importante pergunta que o jornalista havia feito, uma questão fundamental que buscava identificar a pessoa envolvida. A pergunta era especificamente quem? Leonel Retamar, correto. Sobre o assunto da China.
Bem, nós assistimos com grande admiração e profundo interesse, nós acompanhamos com muita atenção a importante cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, um evento de significativa relevância internacional que reúne líderes e discute questões cruciais para a região e o mundo. Principalmente por causa do momento da cúpula, verdade? Esse abraço e esse aperto de mão com aquele sorriso franco entre o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nosso amigo, o presidente Vladimir Putin, da Rússia, nosso amigo, e o presidente da China, Xi Jinping. 3 potências mundiais, as 3 novas potências do mundo multipolar. A China, a segunda potência econômica, quase a primeira potência militar hoje e a grande potência política e diplomática, que é o polo de atração mundial, a China. A Índia já vai ser a terceira economia do mundo. A tendência é que dentro de 5 anos a China seja a primeira potência econômica e a Índia a segunda. Assim foi durante 700 anos no passado. A China está de volta, a Índia está de volta, porque se livraram do colonialismo e construíram seu poder milenar. Admirável de verdade. Eu amo muito a China e amo muito a Índia, mas muito mesmo a Índia, o povo da Índia, sua espiritualidade. Lá tive um grande amigo, Bhagwan Sri Satya Sai Baba, que está sempre comigo, o grande Sai Baba, lá em Puttaparthi. E a Rússia, submetida a 30 mil sanções, já é a 4ª economia do mundo em tamanho. A potência militar, uma das potências militares mais importantes, que talvez tenha os sistemas de armas mais avançados do mundo atualmente. Todos os povos querem a paz. A Índia, a Rússia, a China e o Irã querem a paz. E aí, então, no Acordo de Xangai, surgiram anúncios importantes que nós saudamos, certo? Enviei o Dr. Jorge Rodrigues, presidente do Parlamento Nacional, como chefe da delegação para a celebração dos 80 anos da vitória do povo chinês, do exército chinês e da China frente ao fascismo e ao militarismo criminoso do antigo Império Japonês. Ele está lá fazendo reuniões muito importantes. Fiquem atentos às reuniões que Jorge Rodrigues, deputado, alto comissário de paz da República para todas as causas nobres, vai ter. Ele está lá em Pequim, chegou ontem sempre otimista, sempre sorridente, sempre contente. Estamos em comunicação permanente. Jorge, você já sabe o que conversamos, Jorge? Brinco. E lá está a Venezuela, comemorando 80 anos da grande celebração da República Popular da China. O presidente Xi Jinping anunciou hoje uma iniciativa chamada Iniciativa de Governança Global. Ele nos enviou o documento oficial de adesão e eu vou assinar o documento oficial de adesão para a nova governança global que dezenas de países ao redor do mundo estão assinando. E a Venezuela se incorpora à iniciativa do presidente Xi Jinping de governança mundial para a paz, o desenvolvimento, o futuro compartilhado, a harmonia mundial. Novos e promissores mundos vão surgindo constantemente e tomara, de fato, que isso seja a consolidação duradoura de um sistema global de paz, de harmonia mútua e de um compartilhamento equitativo do destino comum da humanidade, sem quaisquer ameaças, sem qualquer chantagem indevida e sem nenhum tipo de supremacismo. Essa é a verdade. A Venezuela é um país nobre, de paz. Tenho recomendado muitos livros. Todos eles precisam ser republicados. Eu sempre os republico porque alguém está ouvindo hoje e está interessado no livro. Estrondo, vou publicar para você. Gosta do livro físico? Olhe atentamente para este livro. Publicamos este livro em 2018 para comemorar as importantes cartas do libertador Simón Bolívar, que surgiram de sua controvérsia com o embaixador Irving. Tem um título verdadeiramente poderoso: Povos livres e soberanos vencem impérios poderosos e opressores. Ao grande libertador coube a árdua tarefa de empunhar a espada com bravura, cavalgar incansavelmente e caminhar por todas as vastas planícies e elevadas altitudes da América do Sul, e ele cumpriu seu papel de forma exemplar. Ele possuía princípios muito firmes, inabaláveis e profundamente arraigados, que fazem do ser humano um ser humano forte, resiliente e digno. Aos covardes, aos pusilânimes, aos que se acovardam diante dos desafios,
Aos vendilhões da pátria e aos traidores, ninguém os respeita neste mundo. Jamais serão verdadeiramente respeitados. Aos mornos, aos fracos, aos que não têm coragem. Serão sempre respeitados e eternamente lembrados pela história os grandes líderes como Bolívar, os valorosos Sucre, os corajosos Zamora e os inesquecíveis Chávez. Por isso é que o povo venezuelano escreveu uma história tão gloriosa, tão bela. E em uma de suas importantes e significativas cartas, aqui na página 40 do livro, que vou voltar a publicar em breve, ele respondia ao embaixador Irving, um enviado especial do então governo que havia surgido das 13 colônias americanas, e com grande veemência e clareza lhe dizia: não permitirei de forma alguma que se ultraje, nem se despreze o governo e os legítimos direitos da Venezuela, sob nenhuma circunstância. Bolívar, ao defender e proteger os nossos povos contra a opressão da Espanha, uma grande e considerável parte da nossa população desapareceu, e o restante que permaneceu anseia profundamente por merecer uma igual e honrosa sorte. Para a Venezuela, é exatamente o mesmo combater bravamente contra o poderoso Império Espanhol ou contra todo o vasto mundo, se todo o mundo de alguma forma a ofende. Ele se impunha de forma notável. Ele já estava no Orinoco, já havia fundado o Estado da Grande Colômbia, a Colômbia original. Já havia instalado e estava prestes a instalar o Congresso de Angostura. Já tinha o Exército do Oriente e o Exército do Sul unidos. Ia ao encontro do Exército dos Llanos, compadre. O que depois foi a campanha para libertar Santa Fé de Bogotá e a Batalha de Boyacá. E se impunha. Vinha de derrotas e vitórias, derrotas e recomeços, derrotas e vitórias com o apoio do Haiti. Se não fosse por Pétion, nem pelo Haiti, é difícil imaginar o retorno de Bolívar até a ilha de Margarita e depois ao Oriente. Pétion lhe deu os navios. 6.000 fuzis que ainda devemos ao Haiti. As morocotas de ouro para financiar a campanha. E por Haiti, e com Haiti ele veio, e a primeira coisa que fez foi decretar a libertação de todos os escravos. Esse é o nosso Bolívar. Haiti, Pétion, as armas, as morocotas, tudo isso devemos ao Haiti. É uma dívida que continuaremos pagando por um tempo mais prolongado. E depois eles tentaram, de forma insistente, ameaçar o grande Bolívar. E mais adiante, em uma outra carta que ele escreveu, ele diz claramente que, e graças ao fato de que todas essas cartas foram salvas, não é? Ao fato de que todas essas importantes e valiosas cartas puderam ser cuidadosamente preservadas para a posteridade e para a história. Mais adiante, ele diz em outra carta, enviada ao seu fiel agente Irving: o valor e a habilidade, senhor agente, o valor e a habilidade, senhor agente, suprem com grande e notável vantagem o número. Infelizes dos homens, se essas virtudes morais não equilibrassem e até mesmo superassem as físicas. A moral, o espírito, a fé inabalável na luta, na causa e na vitória são elementos cruciais e fundamentais para o sucesso e a perseverança em qualquer empreendimento. Repito, o valor e a habilidade, senhor agente, suprem com toda a certeza, com grande vantagem, o número. Infelizes dos homens, se essas virtudes morais não equilibrassem e até superassem as físicas. O dono do reino mais populoso seria, de fato, em breve, o senhor de toda a terra. Por sorte, já se viu com bastante frequência. Um punhado de homens livres vencer impérios poderosos e dominadores. 12 de outubro de 2018. Felizmente, com grande alegria e satisfação, vimos milhões de homens e mulheres corajosos e determinados da Venezuela e de toda a vasta e diversa América Latina e Caribe, com sua resiliência e força inabalável, derrotar impérios poderosos e opressores, e assim conquistar a tão almejada paz e a soberania perpétua e duradoura. Bolívar, sempre o grande Bolívar, o libertador cujo legado inspira a todos. É uma das coisas mais lindas que nos emocionam. Nosso libertador, Simão Bolívar. Por isso expresso minha sincera gratidão a mais de 330 importantes portais de notícias, diversas redes sociais e outras plataformas digitais, provenientes de mais de 100 países e regiões ao redor do mundo, por toda a valiosa atenção e o apoio que me dedicaram. Minhas saudações a todos os embaixadores e cônsules venezuelanos em todo o mundo. E assim, continuemos promovendo a diplomacia popular da verdade, a diplomacia popular bolivariana da paz. Tenhamos fé absoluta em nossa verdade e sigamos pelo caminho da verdade e do bem, que é o nosso caminho.
Em nome de Deus, amém. A paz continuará vencendo. Muito obrigado a todos e todas. Que Deus abençoe a nossa amada Venezuela. Obrigado. Desta forma, encerra-se a coletiva de imprensa com meios internacionais por parte do presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Muito obrigado a todas e todos pela atenção. Esta importante coletiva de imprensa com a mídia internacional, onde o presidente da República teve a oportunidade de interagir com mais de 390 veículos de comunicação internacionais de 100 países ao redor do mundo, teve como objetivo expor a verdade sobre a Venezuela. Com essas informações, devolvemos o passe aos estúdios. Avançar